Fala, jovinhos! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática. Iremos nesse vídeo aqui resolver a questão 24 da UER 2021. Vamos à leitura do enunciado. Considere no plano cartesiano um triângulo retângulo e isósceles. Essa informação de que o triângulo é isósceles vai ser muito importante. De vértices ABC. Esse seria o triângulo grande, né? Conforme mostra a figura. Sabendo que a mediatriz do lado AC, então essa linha em pé é uma mediatriz, intersecta seus lados no ponto 4, 2, está aqui o ponto D, e 4, 5, está ali o ponto E. Seus vértices A e B e C têm coordenadas respectivamente. Então vamos descobrir aí quem são as coordenadas dos vértices do triângulo grandão. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que perceber que o triangulinho pequeno, é semelhante com o triângulo grande. E aí, para poder dizer isso, né, temos que ter algum respaldo da geometria plana. E o argumento é o seguinte. Um dos, né, você poderia pensar de várias formas. O argumento que eu vou usar aqui é: nesse vértice A tem um ângulo θ ali que eu nomeei. Veja você que o triângulo pequenino, vulgarmente conhecido na quebrada como triangulinho, ele tem um ângulo interno sendo θ e outro ângulo interno sendo 90 graus, né, porque o 90 daqui também está aqui do lado. E o outro triângulo, o grande, vulgarmente conhecido como triangulão, ele também tem um ângulo de 90 graus e também tem um ângulo θ. Então esse é o primeiro caso de semelhança que a gente estuda, né? Dois ângulos internos em dois triângulos faz deles semelhantes, né? Então agora que eu já me convenci de que esses dois triângulos são semelhantes, eu destaquei eles aqui e aí queria mostrar para você uma coisa interessante. Que o triangulinho, o triângulo AED, esse cateto aqui, ó, vale 3. Porque note que o D e o E possuem o mesmo x, né? A mesma coordenada para o x. E a diferença dos y do D e do E é 3, porque um é 2 e o outro é 5. Portanto, essa altura aqui, o tamanho DE vale 3. Se esse cara aqui é 3, aqui embaixo também é 3, né? Porque era um triângulo isósceles. O grandão era um triângulo isósceles. E aí um semelhante a ele tem que ser isósceles também, né? Então essa é uma coisa importante. E a segunda informação muito importante é que uma mediatriz, ela corta o lado no meio. Então significa que lá no triangulão, o triângulo grande, eu tinha uma base aqui e eu cortei ela no meio. Isso é que a mediatriz faz, né? A mediatriz corta o lado no meio fazendo 90 graus. A mediatriz é a única daquelas retas famosas que a gente estuda no triângulo, que não precisa necessariamente tocar em um vértice. Vê aqui que a mediatriz bateu no meio do lado, né? Assim, no meio, literalmente no meio, né? Que é o que nós vamos discutir agora. Porque como ela dividiu a base do triângulo grande no meio, significa que esse triangulinho semelhante, ele é como se fosse um espelho do grande, só que tudo dividido pela metade, né? Isso que quer dizer ele ser semelhante ao grande. Todos os lados homólogos estão na mesma proporção e todos os ângulos internos são iguais. Então, se eu dividir a base no meio, para virar a base do meu triangulinho, significa que todo mundo também foi dividido ao meio, né? Então, por esse motivo, a gente conclui que os catetos do triângulo grande tem que ser 6 e 6, que é o dobro dos catetos do meu triângulo pequeno. E eu sei que está nessa proporção de 2, né? De um ser o dobro do outro, porque quem fez essa semelhança foi essa reta mediatriz, que divide o lado que ela bate no meio, né? Esse lado aqui que ela saiu do ponto D. Então, vai ficar aí todo mundo nessa proporção. Então, seguindo aí nossas ideias, né? Agora, sabendo que o vértice D é 4, 2, se eu andei 3 casinhas para a esquerda, então eu variei o meu x 3 unidades, né? E para a esquerda diminui, por isso que ficou 1, 2. O x diminuiu 3 unidades quando comparado ao 4 e o y ficou igual. Já o ponto C, eu vou ter que andar 3 casinhas para a direita no x, então eu vou aumentar 3 em x. Então vai ficar 4 mais 3, 7. E o y se mantém igual porque eles estão na mesma horizontal. Já o ponto B, ele vai ter que ter o mesmo x do ponto C, porque eu vou andar para cima, né? Então o x não altera. E a minha variação do y é 6 unidades, né? Porque é o tamanho aqui do cateto BC. Então o meu x fica igual a 7 e o meu y soma 6 unidades e vira 8. Portanto, os pontos aí respectivamente seria 1, 2, que é o ponto A, 7, 8, que é o ponto B, e 7, 2, o ponto C. Resposta correta, letra B de bola. E aí, jovinho, caso essa resolução tenha te ajudado, não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo aí com um colega vestibulando. Um cheiro no cangote, é nóis!